Sejam bem-vindos, médicos do futuro, ao mais um episódio do The Health Tech Show. Meu nome é Bianca Miranda, sou fundadora da startup Health Tech Brasil e agora do nosso novo podcast. Hoje a gente está com um convidado muito especial, Eduardo Salles, da empresa Dotter. A gente vai falar um pouquinho, mas primeiro eu vou deixar ele se apresentar, falar quem que ele é, o que é a empresa dele, o que vocês fazem. Se quiser já emendar, já começa aí. Muito obrigado por ter aceito o convite, Eduardo. Obrigado você, Bianca. E é interessante a tua desenvoltura, né? Porque você já chega falando como é que você decorou esse roteiro aí. Os médicos do futuro, a gente fala com eles. Então, a minha história é diferente, né? Eu sou engenheiro eletrônico, mas eu me desviei do caminho da engenharia para ir para o empreendedorismo, para ir para a gestão. E o futuro me trouxe de volta, de alguma maneira, para a área de tecnologia, né? Então, a Dotter é uma empresa a gente fala de tecnologias de segurança, podemos falar de tecnologias de segurança e proteção. Uhum. E aí tem N fatores. Então, por exemplo, o nosso core é o combate a fraudes, e aí combate a fraudes físicas e digitais. Esse mundo do combate a fraudes nos aproximou do mercado da saúde, falando de rastreabilidade, e aí as tecnologias até de realidade aumentada para essa função, e que por fim hoje nos trouxe também para o mercado de EPIs, para o segmento de saúde. Então é uma história longa. Tem bastante assunto pra gente conversar, né? História. Até engraçado você falar de realidade aumentada e de engenharia elétrica logo no começo. Acho que a gente até chegou a comentar um pouquinho disso aqui nos bastidores, na primeira conversa que a gente teve. Mas a minha ideia original, que deu origem à Health Tech Brasil, era de realidade aumentada, né? E aí, quando eu voltei do Texas para o Brasil, eu fui atrás de alguém, porque no Texas eu trabalhava com pesquisa. Então, até eu mudar um pouco o mindset de uma pesquisadora, de uma médica tradicional da academia, para o empreendedorismo e inovação, teve um caminhozinho para percorrer também, né? Sempre não é uma história tão longa, mas é uma história intensa, digamos assim. E aí eu lembro que eu achei um professor aqui no Brasil, agora eu não lembro o nome dele, eu também nem tenho autorização para citar o nome dele aqui, mas eu achei um professor aqui no Brasil, de uma universidade em São Paulo, que a tese dele era de hologramas intraoperatórios, que era a minha ideia original. Uau. E aí eu fui atrás dele, lógico, né? Eu tinha acabado de voltar com a ideia, eu já tava com tudo na mão, assim. Por mais que a gente saiba que patente em software não é uma realidade muito viável, era uma ideia possível de patente, porque do jeito que eu tinha estruturado ela, é de fato uma invenção que ainda não existe. Legal. E aí eu não queria desistir da ideia logo, né? Claro, depois eu tive que pivotar, estamos aqui hoje com o podcast, com várias outras coisas que não tem nada a ver com holograma, mas algumas ainda têm a ver também. E esse mestrado, que era a linha de pesquisa desse professor, ele era engenharia elétrica. E eu cheguei a quase aplicar. Eu fui lá, eu assisti as aulas, eu vi todas as matérias, os pré-requisitos. Falei com ele, eu falei, não sei se eu consigo acompanhar. Porque eu não tenho um background de exatas, eu nunca fiz um curso de cálculo. Né? Será que eu consigo acompanhar? Aí ele, olha... Não fala de cálculo pro povo de engenharia que já dá vontade de chorar. Exato. Aí eu lembro que eu até abri uns cursos online na época pra ver aula de cálculo. Aí eu já assustei logo de cara, eu falei, não, deixa eu falar com o professor pra ver o que ele acha, né? Aí ele, não, porque aqui a gente tem muito a visão do engenheiro, então seria interessante pra mim ter um olhar de um médico, porém, você vai ter dificuldades. Ele falou pra mim, não vai ser muito fácil, né? E aí, no fim, segui, pensei bastante e acabei indo para o MBA, deixei de lado a engenharia, mas eu cheguei nesse caminho, né? Porque, na verdade, essas tecnologias dos hologramas e de tudo que é computação gráfica que sai do computador, né? Que vem para o mundo real, que vai ser o metaverso, exatamente, que é o que a gente vai chamar de metaverso em breve, né? Ele esbarra muito perto da engenharia elétrica, né? Tem muita coisa a ver, né? De verdade, é claro que a gente puxa a sardinha, mas é tudo, né? Uhum. Eu lembro de uma professora, a professora Maria, e ela estava falando de protocolos de comunicação, isso era lá em 90 e pouco, e ela dizendo, criticando a tecnologia, a estrutura da então internet, e comparando com outros protocolos. Não, olha, vai ser por aqui, e vai ter cidades onde você vai chegar, vai ter em casa uma tomadinha que vai ser multimídia, e você vai consumir mídia, e você vai... E a gente olhava... Tá viajando, né? Louca, né? E a gente estudava tudo aquilo, toda a parte de software, de protocolos, de hardware, de comunicações, de tudo, né? Então, assim,
esse mundo que a gente vive hoje, apesar de eu ter me afastado da área técnica, eu acho que é o ápice da engenharia eletrônica, né? É tudo que a gente estudou ao longo das décadas ou até mais, que está acontecendo agora, está virando realidade, e aí pipocando em N segmentos. Já viraram várias engenharias agora, né? Aí tem a de automação, tem a de hardware, agora já tá tudo separado, porque também evoluiu muito, né? A tecnologia. E aí, quando eu te convidei para falar aqui, você me falou, claro, dessa parte de segurança, antifraude e tudo mais, e que hoje vocês estão muito perto da indústria farmacêutica, né? E aí, isso que eu queria entender um pouquinho mais, como que funciona essa relação de fraude com o trabalho que vocês fazem hoje com a indústria farmacêutica. Eu acho que é um lugar legal para a gente usar de ponto de partida. É um bom começo. É um bom começo porque foi uma aproximação muito legal. Porque fraudes tem todo dia em tudo, né? Todo e no mundo inteiro, não é só no Brasil, não, é no mundo inteiro. E uma das muitas fraudes no segmento farmacêutico, né, tem a ver com roubo de carga e falsificação / adulteração de produtos. Exato. Né? E é uma coisa muito intensa. Então, como o combate à fraude é o nosso core, até então, a indústria farmacêutica em algum momento se aproximou. Então, a gente não existe mais esse projeto, foi encerrado em 2016 ou 2017, se não me falha a memória, uma solução que havia um selo de autenticidade, medicamentos oncológicos, não sei se as pessoas sabem, mas uma caixinha de medicamento oncológico custa aí R$20.000. Por aí. Né? E aí a gente fala de roubo de carga, eu não estou falando do caminhão ser roubado, ou de um pallet, não, é abrir a caixa de transporte, meter a mão ali, tirar 1, 2, 6 caixinhas e fechar de novo e vai. Então, esse tipo de fraude é muito recorrente. Imagina. Acontece muito e afeta bastante a indústria e os próprios pacientes, né? E aí vem aquela coisa também do mercado negro de medicamentos, porque aí pega, falsifica, aí vende um medicamento caro que não funciona. Exato. É um absurdo, né? E às vezes é até um medicamento, vamos pensar na carga roubada. Ele funciona. Mas vamos lá. Por exemplo, a Anvisa, né? Ela tem todo um cuidado para que o fabricante tenha as suas licenças sanitárias, as transportadoras também, os distribuidores, os armazéns. Por quê? Não adianta eu ter um medicamento super bem fabricado que está armazenado num lugar que de repente deu uma enchente e encheu de esgoto lá dentro. E a carga roubada não tem esse cuidado. Exato. Mas quando essa carga roubada chega no paciente, ela passou sabe Deus por onde. Então afeta a saúde do paciente, afeta a saúde pública. É gravíssimo, não é só econômico. É um problema realmente muito grave, né? E aí é muito legal ter pessoas como vocês de tecnologia tentando resolver um problema desse que afeta tantas pessoas, né? E eu acho que esse que é o legal do uso da tecnologia no desenvolvimento da humanidade, né? Como a gente consegue escalar a solução dos problemas. Né? Então aí vocês foram para a parte de rastreabilidade e hoje vocês conseguem rastrear o medicamento do início ao fim do processo, é isso? Exatamente. Isso é um projeto de sociedade, né? A rastreabilidade de medicamentos é um projeto de sociedade. Não é só da Dotter, claro. Não longe disso. E isso que, inclusive, esse projeto que eu estava comentando, ele foi encerrado em 2017, justamente porque essa empresa, que é uma multinacional, enxergou, mas se o Brasil está instalando o Sistema Nacional de Controle de Medicamentos, o sistema de rastreabilidade, a gente não precisa mais dessa iniciativa individual. Aconteceu o quê? A rastreabilidade de medicamentos não aconteceu até hoje. Eu ia até questionar, falei, existe isso? Não existe, são mais de 10 anos, 12 anos de história, não existe e não vai existir no horizonte próximo. Podemos discutir isso, os porquês. E aí a empresa desfez aquela estrutura que tinha em nome dessa nova, só que essa nova não veio. Então hoje eles estão um pouco desassistidos. A gente ainda fornece algumas soluções, mas que não contempla todo. Quando a gente fala de segurança, a gente tem alguns pilares, né? Autenticidade, saber que aquele medicamento, aquele documento, aquele seja o que for, é o que diz ser. Rastreabilidade, de onde veio, por onde passou, onde está agora. E inviolabilidade. Inviolabilidade tanto física, da caixinha, do blister, do seja o que for,
quanto digital. E aí eu já jogo uma pinta do tal do blockchain. Mas você sabia que eu ia falar disso, né? Inviolabilidade. Porque quando você fala essas 3 coisas, eu penso na hora em blockchain. E aí é até engraçado que a gente conversou também nos bastidores, que você me disse que você não considera que a blockchain é uma ferramenta ideal para autenticação. Né? E isso foi uma coisa que você deu uma martelada na minha cabeça, porque até então, né? Inclusive a própria doutora B, ela ainda está em processo de registro na Biblioteca Nacional, mas na minha cabeça tá tudo certo porque ela já tá na blockchain, eu já registrei ela como nossa, né? Então aí quando você me fala isso, me chama a atenção, eu gostaria de entender de onde vem esse seu argumento da autenticação, já que você trabalha com isso, né? Legal. Não, isso é chave e é legal porque a tecnologia ela vem tão rápido e tão forte que ela atropela. Então, a indústria da segurança, então de combate a fraudes, tudo isso que eu tô falando e vou falar, não é novidade para essa indústria. Então, com certeza. E grandes players, tanto nacionais quanto globais. Mas, para a indústria da tecnologia, esse pessoal não sabe disso. Só que esse pessoal foi e a indústria tradicional ficou. Onde é que eu quero Normalmente chegar? É assim, né? Onde é que eu quero chegar? Então, o pessoal que veio, por exemplo, com blockchain, é autenticidade, autenticidade. Não, não é. Não é porque, se na origem de um blockchain eu tiver um produto falso, daí pra frente tudo é mentira. Exato. E você está autenticando a mentira. Exato. Então veja, ele não autentica nada. O que o blockchain garante? E é uma ferramenta fantástica para isso, mas é importante eu dizer que não é a única. Também existe essa pegada de que só tem isso. Não. Ele garante a integridade dessa cadeia de dados, a inviolabilidade. Perfeito. E não é nem que impede ficar a prova de violação. Não, é que se alguém violar um elo dessa cadeia, fica explícito. Exato, exato. Ele evidencia que aquela cadeia está corrompida. Então, o blockchain no mundo digital, uma ferramenta de inviolabilidade. É um lacre. Sabe aquele lacre que você abre na caixa e fica evidente que violou? Para o mundo físico é um lacre, para o mundo digital é o blockchain. Perfeito, já vou fazer um corte aí dessa sua fala, já vai para todas as nossas redes sociais, porque tá maravilhoso. Já vai ter muita gente me batendo. Não, eu adoro metáfora, e eu achei essa metáfora do lacre fantástica, faz muito sentido, muito isso, legal. A cadeia inteira está íntegra. Legal. Mas eu tenho que ter outras ferramentas de autenticidade, para saber que desde a origem é autêntico. E rastreabilidade. Pô, você está falando desde a origem, então qual é a origem? Então, rastreabilidade, autenticidade e inviolabilidade compõem uma estrutura de um projeto ou de uma solução de segurança. Maravilhoso. Agora já estou instituindo os protocolos de cibersegurança para a Health Tech Brasil. Eu já vou usar esse, eu vou colocar lá no primeiro slide. Então, é rastreabilidade, autenticidade e inviolabilidade. Então, para isso, a gente vai fazer o quê? Um servidor em Linux, brincadeira. Mas o Linux é muito bom. Para esse sentido, sim, né? Na verdade, qualquer sistema... Posso fazer uma puxadinha? Por favor, fica à vontade. Às vezes o pessoal de desenvolvimento, né? Puxa, tal linguagem. Sistema operacional é outra coisa, eu sei, mas eu vou começar pela linguagem. Essa linguagem é aquilo, essa linguagem é... Gente, alemão não é melhor do que o inglês, ou do que o chinês, ou do que o português. A linguagem não importa. Você pode falar o que tem que ser dito de uma maneira estruturada e competente em qualquer língua. Perfeito. Você pode desenvolver um sistema ou até um sistema operacional em qualquer linguagem. Linguagem é só a forma. Perfeito. O que importa é o protocolo. Exatamente. Entendeu? Não é a linguagem. Então, o que importa não é o sistema operacional. Se é Linux, se é Windows, não importa. Importa como ele está estruturado. Perfeito. Muito legal. É um prazer, assim, bater um papo com uma pessoa que tem tanto conhecimento numa área que eu... Ou pelo menos acha, né? Se coloca, não se soubesse. Né? A sua experiência e tudo mais. E eu, assim, eu me formei em medicina, né? E aí agora, nos últimos 2 anos que eu tô me aproximando da saúde digital, mas eu ainda me considero leiga em tecnologia, então é muito legal poder falar com alguém que é profissional há muitos anos e lida com isso todos os dias, né? E aí, quando você vem falar de blockchain e segurança, me chama a atenção porque a blockchain, ela tem essa questão do gasto energético muito alto. E aí eu imagino que uma empresa como a sua tem um volume de dados absurdo, como vários outros sistemas da saúde,
o que torna, eu não diria impraticável, mas quase impraticável de usar o blockchain num cenário desse, né? E aí, saindo um pouco da blockchain, mas entrando mais no volume de dados, eu queria te perguntar, não sei se você falou que essa pergunta era meio capciosa, mas eu queria muito saber como que vocês lidam com isso? Vocês têm sistemas, né? Tem as bases de dados lá, como vocês organizam, auditoria, porque eu acho que isso é muito interessante para o nosso público. Inclusive, o próximo episódio vai ser só para falar de dados. Ai, meu Deus. Eu vou trazer uma convidada aqui que é especialista aí. E me chamou a atenção, né? Quando a gente fala de rastreabilidade, então eu imagino que vocês devam ter planilhas e mais planilhas que não acabam mais. Então, isso é muito importante, né? Eu comentei que o blockchain é uma ferramenta de inviolabilidade, mas não é a única, né? Por quê? Exatamente. Vamos imaginar que a gente pegou uma página escrita é um banco de dados, certo? Cada letra ali é um registro. Certo. Só que ele não está assegurada a sua integridade. Se alguém vai lá e muda uma letra ou muda uma palavra, você não sabe. Ok. Então você pode usar a blockchain para garantir, por exemplo, que a cada byte, que é um caractere, você está ligando um com o outro, garantindo que o documento original não foi violado. Só que pensa o volume de dados, você vai transformar um byte em 20. E isso numa cadeia. Então, não dá nem para desmembrar, né? Não dá para. Se você desmembrar, você violou a cadeia. Exatamente. Então, o volume de dados aumenta exponencialmente. Quanto mais elos, maior fica o tamanho do bloco de dados que você tem que armazenar ou transportar. Perfeito. Então, essa é uma preocupação bastante grande. Aí você tem que pensar se é a melhor solução para a sua aplicação. Tem outras. Com certeza, sim. E falando da rastreabilidade de medicamentos, por exemplo, uma preocupação que se tinha era justamente o volume de dados. São 6 bilhões de medicamentos ao ano, cada um com o seu arquivo XML ali, e como é que isso vai crescendo, né? Vamos colocar blockchain. Epa. Já é bastante dado, já tem uma estrutura grande, a gente vai colocar mais ainda? Será? Exato. Então, isso é uma preocupação, sim, na hora que você fala de blockchain para alguma aplicação. Perfeito, sim. E só para provocar também. Puxa, legal. Mas então como é que eu autentico esse documento? Autentico não, como é que eu garanto a integridade dele? Hoje, sem blockchain. Sem blockchain. Tem uma ferramenta? Tem. Por exemplo, a hora que você pega um documento em PDF e usa o teu eCPF para assinar, você está garantindo a integridade daquele documento. Que é a mesma coisa que a gente faz, até é legal fazer um parênteses, né? É uma coisa que, por mais que a gente já esteja nesse cenário de saúde digital, telemedicina acontecendo rotineiramente, ainda tem muitos médicos que não sabem fazer uma prescrição digital, por exemplo, inclusive da minha geração. Porque eu tô lá no grupo da turma, o pessoal que se formou e tudo mais, vira e mexe, vem uma pergunta, gente, vocês têm prescrição digital? Hoje eu só trabalho também com telemedicina, né? Então todas as minhas prescrições são digitais. Semana passada eu fui lá pro projeto social, né? Com a população indígena, e eu tive que mandar fazer um carimbo. Porque eu nem sabia digitar o meu carimbo mais. É só uso a assinatura digital do Conselho Federal, com o Bird ID lá, os tokenizadores que autenticam, né? E existe um processo, então, para a gente poder fazer uma receita digital que é reconhecida como um documento médico. Não é você chegar lá e mandar a receita no WhatsApp, entendeu? E a farmácia vai aceitar. E aí, eu tô na outra ponta da autenticidade para chegar onde você trabalha, né? E olha que interessante, porque o documento digital, assinado digitalmente, com toda a cadeia de autoridade, ele é muito mais seguro do que o documento com carimbo. Lógico, quantas vezes, assim, a gente não ouve histórias, ainda mais eu que sou médica, então tenho vários colegas, né, que já passaram por situações assim, do paciente falsificar atestado, mudar a quantidade de dia, entendeu? Então, assim, é muito comum. Eu, hoje em dia, pra mim, eu nem penso, assim, é só prescrição digital, eu nem sei onde tá receituário, onde que tá o carimbo, pra mim é tudo. E aí o pessoal estranha, né? Às vezes, os meus amigos, quando eu comento isso, eles falam, como assim, você não tá com carimbo? Tipo, eles ficam abismados, né? Tipo, e pra mim é natural, assim, já... Não é só pro mercado de saúde. Se você for ver bem, a gente pegar a estrutura de cartórios, pessoas, enfim, contratos,
Volte e meia alguém diz, não, você tem que carimbar e reconhecer firma. E quem vai aferir a autenticidade deste carimbo e deste selo de reconhecimento? Gente, o digital é muito, com todos os cuidados, muito mais seguro, muito mais confiável. Com certeza. Não tem nem comparação. E aí, então, eu vou aproveitar para chamar a palavra do dia, porque daqui a pouco a gente já vai mudar de assunto, e agora você falou de uma coisa muito legal para fazer o gancho, que é a questão da cibersegurança, né? E linkando também com a rastreabilidade. Chama aí, solta aí a palavra do dia, produção. Então a palavra do dia é doxing. Você sabe o que é doxing, Eduardo? Não tenho a menor ideia do que seja isso. Legal. Então doxing é uma prática de cyberataque. Fica aí a palavra do dia para vocês, vai pesquisar ali no Wikipedia para vocês já saber, mas se você não tem tempo de pesquisar no Wikipedia, é para isso que o The Help Tech Show existe, e eu vou contar para vocês o que é doxing. Doxing é quando um hacker, normalmente, mas pode ser uma pessoa mal intencionada que não tenha tanto conhecimento tecnológico, por quê? É a prática de você juntar informações de uma pessoa online. Ou seja, você entra nas próprias redes sociais dela, não precisa entrar em ransomware, não precisa entrar em engenharia social, que são ferramentas que potencializam o doxing. Mas assim, você sendo um internauta comum, você entra lá em várias redes do sujeito, começa a juntar um dossiê daquela pessoa, e depois você usa isso para extorsão, ou para humilhação, para expor uma pessoa. Né? Então, essa prática de cyberataque, de você rastrear informações, às vezes até IP, às vezes até endereço, quando vai falar de celebridade, essas coisas, e depois usar isso contra a pessoa, esse tipo de prática de cyberataque é chamado doxing. Então, aí, quem não sabia, ficou um novo vocabulário para vocês sobre tecnologia e cyberataque, que eu acho que tem tudo a ver com o assunto que a gente tá falando, apesar de não ter nada a ver, tem tudo a ver. Tem tudo a ver, que horror. Você lembra que existia um site, não sei se ainda existe, Quem é Você? Uma coisa, era meio assim mesmo, Quem é Você? Não lembro. E você entra lá, entrava, não sei se ainda existe. Você digita, e sabe tudo de você, sabe o nome do teu vizinho, sabe umas coisas bizarras. Assim, e agora com o chat GPT eu não fiz não tirei a prova ainda, mas falaram que acontecem umas coisas parecidas se você jogar seu nome lá. Isso eu não testei, eu vou testar. O doxing, então, ele tem essa coisa do constrangimento. Eu vou pegar Putz, você pisou na bola em tal momento e eu vou lá pegar pra dizer, Sabe onde que isso é muito comum? Qual ambiente? Eu agora na saúde digital, a gente acaba tendo um viés muito grande pra ebiatria, que é a especialidade médica que cuida de adolescente. Por quê? Hoje em dia, quem acaba tendo mais questões com o digital são os adolescentes, lógico. Todo mundo se beneficia. Agora, com a telemedicina aprovada, todo mundo vai usar a telemedicina. E, aos poucos, eu acredito que a saúde digital vai abrir para muito mais abas, de repente até para a parte de cuidados paliativos, que aí vai entrar uma outra geração, mas hoje ela ainda é muito centrada no adolescente. Adolescente que tem adição a jogos, a pornografia, a rede social, qualquer coisa. Então, normalmente é muito adolescente, né? E aí o doxing é muito comum nesse espaço de games. O que acontece? Eles entram... Isso, eu não sei se você joga algum videogame, mas eu... Não, e nunca online. Eu até jogo, mas nunca online. Online E eu agora, com essa história de realidade virtual, eu comecei a entrar em vários jogos que antes eu não entrava, porque eu sou das antigas. Vamos jogar um jogo? Vamos, pega o War. Põe o tabuleiro na mesa, que eu adoro War, é meu jogo favorito. Eu sou dessas, entendeu? E aí, entrando em vários jogos diferentes, multiplayer, online, eu comecei a perceber que tem umas estratégias de ataque mesmo, né? Então, às vezes eu entrava numa sala que as pessoas não queriam que eu entrasse, aí eles aumentavam um avatar gigantesco e ficavam bloqueando minha tela, ou faziam eu cair do jogo, que isso é fácil de fazer também. Eu já até aprendi a fazer isso, porque isso tá ficando perigoso. Eu falei, como é que esses caras estão fazendo isso? Deixa eu ir atrás que eu quero saber, né? Pra ver o que mais. E aí, quando você vai derrubar alguém do jogo, você já sabe o IP dela. Então, assim, eu uso muito VPN, né? Eu nem sei se eu posso ficar falando isso aqui, mas eu acho que é justo, dica, né? Usar VPN é uma boa. E aí... mas o meu óculos não tem VPN. Então, meu IP tá lá, vai pegar meu endereço, vai isso e aquilo. Então, começa a complicar. Então, é muito comum nesse cenário de jogos
entra um menino lá que tá jogando meio mal, aí começa o bullying no jogo, aí daqui a pouco o bullying sai do jogo, e aí vira um negócio mais, né, capcioso, que o doxing é muito comum nesse cenário de games aí, entre os gamers. É interessante isso, porque mesmo em casa, eu oriento e educo no sentido de online, não. Você tem filhos? Online, nada. Não, mas, pra quê? Joga com a máquina, cara. Ou joga com o teu colega do lado, ou joga com a máquina. Isso. Essa história de você jogar por aí vai dar ruim. Uma hora. A gente falou de outros e eles assuntos. não têm maturidade, né? Então, Não, são várias coisas. São você várias tá se expondo coisas. E trazendo uma bandeirinha. Olha eu aqui, olha eu aqui. É o cara que rico, né? Que compra o carrão e tal. Você tá chamando a atenção de quem você quer. E de quem não quer. De quem você não quer. Exatamente. Então, vamos com calma, né? Saia do online, fica offline. Não, é muito interessante isso, porque aí você, como pai, tem essa questão também de, às vezes, os pais não estão cientes do cyberbullying e das coisas que estão acontecendo. Então, eu nem trouxe a palavra do dia cyberbullying, pode ser, eu vou trazer uma pediatra aqui. Trazer uma pediatra e a gente fala de cyberbullying, que aqui vai ser legal. Mas é uma coisa muito comum. E, inclusive, eu estava até escrevendo um artigo científico, só fazer um parênteses aqui sobre cyberbullying, já que a gente entrou nesse assunto, mas é muito comum as crianças que sofrem o cyberbullying serem... É um bullying totalmente silencioso. Quando a criança está sofrendo bullying na escola, todo mundo vê. O professor vê, os colegas veem, às vezes rola até um soco, fica com o olho roxo, todo mundo vê, até o pai sabe. Agora, quando é na internet, é tudo por baixo dos panos, né? Então, esse que é o problema enfim, das agressões, das extorsões online, né? Às vezes a vítima é a única que tá sabendo, às vezes ela tem vergonha de falar o que tá acontecendo, né? Imagina, o que tem online aí? Pode ter tudo, né? Tem gente que... Aí você vai acessar as informações online da pessoa, você tá com a vida da pessoa na mão. Ninguém é Jesus Cristo, né? Entendeu? Ninguém tá ali libado. Alguma você pisou na bola, cara. Aí vai... Pronto. Então, é bem isso. Mas aí agora, então, mudando de assunto, porque eu acho que a sua história ela é tão interessante que ela teve como todas as histórias interessantes, uma virada, assim, que você não esperava, né? Eu não sei se você esperava, na verdade, eu acho que ninguém esperava pela pandemia, né? Mas aí eu queria saber o que a Daughter fez durante a pandemia, então, já que vocês estavam focados nessa parte de segurança, e aí veio um vírus acabando, tirando a segurança de todo mundo, né? Como vocês reagiram a isso? Então, deixa eu puxar um pouquinho antes. Claro, com certeza, é curioso, fica à vontade. O Jobs falava, né? Ele tinha os defeitos dele, mas muita coisa que ele falava era legal. Que você só enxerga a lógica, a coerência dos pontos que você passou depois que você passou. Exato. Né? E eu não lembro se era 2015, 2016. E tinha até uma colega nossa fazendo um trabalho de branding. E a gente mudou o logo da empresa e tal. E ela falou, poxa, mas o que é a Daughter, né? E a gente falava, né, aquele brainstorming, né? Não, porque é um adolescente, é um rebelde, é um não sei o quê, é um revolucionário. E aí a gente chegou, eu, às vezes, é um vírus. A Daughter é um vírus. É um vírus do bem, mas é um vírus. E tal, porque aquilo ficou. Essa fala me lembra um colega, só fazer um parênteses, que ele falava, ideias são como os vírus. Você passa uma ideia e daqui a pouco ela vai indo, vai mutando. Vai mutando, né? Então ficou isso. E aí, justamente, o nosso logo mudou. Tem gente que olha o nosso logo e fala, poxa, é uma empresa química, né? Não é... Enfim. Cadê o logo? Deixa eu ver o logo aqui. Ele é São dots conectados. Cadê? Tá aqui, ó. Agora pausa pra gente ver o logo. No cantinho aqui. Aí já tô dando spoiler aqui do que você vai falar. Pra quem tá vendo em vídeo, né? Pra quem tá vendo em áudio, continua segredo. Bom, vamos lá. E aí, você vê, então, depois de tantos anos, e não tinha nada a ver, né? A gente tava lá com rastreabilidade de medicamentos, foi muito investimento nisso e tal. Mas, e de repente veio a pandemia. O vírus. Né? E jogou todo mundo no chão. A gente já estava muito preparado, não sei bem porquê, mas então, por exemplo, a hora que as escolas fecharam, a gente fechou junto. Gente, todo mundo em casa, tudo remoto e tal. Só que aí aconteceu uma coisa, nosso mercado já não é fácil, virou um desastre. Então ficava eu na mesa de jantar, sentado, minha filha ali na frente tendo aula online, que a escola dela também reagiu muito bem, muito rápido. Legal. E
E agora? Só que a Dotter, ela tem um propósito. Ela não é visão, missão, valores. Isso é café pequeno. Ela tem propósito. Legal. Então a gente tá na mesma sintonia, que a HealthTech Brasil é a mesma coisa. Show! A gente existe para construir um mundo melhor, para ajudar nessa construção. É exatamente isso. Bacaninha. Que legal. Tá aí o vírus, que ou o nego morre, ou não pode sair de casa para trabalhar. E aí? E aí eu entrei num frenesi. O meu papel é de inovação, né? De como é que eu contribuo para a sociedade? Continuar operando. Como é que eu posso não ficar preso em casa? Exatamente. Não é querer negar o distanciamento, não é isso. É como é que eu crio ferramentas que me permitam continuar trabalhando. Perfeito. E sem morrer. Que também era a minha maior preocupação na época, né? Então eu tinha acabado de entrar no mercado de trabalho, não sei se você sabe esse detalhe. Nossa, não sabia. Eu me formei em 2019, aí tirei umas férias mais longas. Eu fui pra África do Sul, na época, assim que eu me formei. Com a minha família, tá? A gente foi viajar pra descansar. E aí, era, acho que dezembro, e eles já estavam desinfetando o avião de um jeito que eu nunca tinha visto. Já tava estranho. Quando a gente cruzou a fronteira, eles já estavam medindo a temperatura da gente, também uma coisa que eu nunca tinha visto num país de terceiro mundo. Claro, eu nunca fui pra Ásia, pode ser que na Ásia eles já faziam um protocolo desse. Na China e Taiwan a gente viu isso em 2015. Então, mas assim, viagens que eu já fiz, Estados Unidos, outros países do terceiro mundo, aqui na América, na África e Europa, eu nunca fui pra Ásia. Então eu nunca tinha visto isso. Como assim? Descer do aeroporto e me medir temperatura? Eu já achei estranho, mas na época ainda não tava na mídia, assim, bombando, tava meio ainda por baixo dos panos, né? E aí eu voltei pro Brasil, o que eu vou fazer? Fiquei mais umas semanas ali pensando, estudando também pra residência, que na época eu achava que eu ainda ia por esse caminho, né? Logo de cara. Pode ser que eu vou até me redimir aqui, pode ser que eu ainda faça residência, gente. Tudo pode mudar. Vocês não caiam aqui me matando, que eu amo ser médica, né? E eu acho que uma hora, assim, a gente tem que alinhar a assistência ao empreendedorismo também. Como médica, é muito difícil largar totalmente a assistência, né? Mas hoje, com o volume que a gente está tendo de crescimento, a rapidez de crescimento da HealthTech Brasil, é inviável fazer uma residência hoje, né? E eu falo graças a Deus, porque é a minha paixão. É teu filhotinho. É a minha empresa, né? Então, se tá dando certo, pra mim, eu tô no caminho certo. E aí, tudo bem, estudando lá, pensando o que eu ia fazer. Aí eu falei, quer saber? Eu vou trabalhar 1 ano na atenção básica, e aí, enquanto isso, eu vou estudando, vou juntando dinheirinho, e no ano que vem eu começo a residência. Cara, na hora que eu tomei essa decisão, juro por Deus, eu fui na Secretaria de Saúde, peguei lá a vaga que tinha, passou 2 semanas, fecha tudo, não tem mais nada, é Covid, não vai ter mais consulta, não vai ter nada. O que for ter de consulta é por telefone. Aí era um outro paciente que a gente atendia, uma grávida gestante que estava quase para nascer, um bebezinho que tinha acabado de nascer, uma idosa que estava com um problema, tipo, muito sério, era isso. Não tinha muito mais, o resto era tudo consulta por telefone, né? E aí, então, eu tinha essa preocupação com as máscaras. Eu lembro que na unidade que eu tava, eu fui a primeira a comprar um monte de máscara, começar a usar máscara, assim. E aí a galera até me olhava meio estranho, porque eu trabalhava na periferia. Então você vê como que o Covid chegou no Brasil. Pelos aeroportos, por isso e aquilo. Então até chegar na periferia ainda demorou um pouquinho. Mas também quando chegou, alastrou, né? Sim. E aí o que acontecia? Usa uma máscara aqui, 14 dias, uma máscara PPF. Aí eu tipo, meu Deus, o que eu vou fazer com essa máscara? Aí o que eu fazia? Eu vi jeito de esterilizar em casa no forno, deixar no sol, porque aí começava a ficar mofado. E você falava, o que eu faço? Eu fico com essa máscara mofada ou fico sem máscara? A máscara que é pior? Pode ser um vetor de contaminação. Com certeza, era o que eu pensava, né? E aí eu peguei, acho que eu tinha na época que tava bem assim, a gente ainda não sabia o que era, como que podia se proteger e tudo mais. Depois chegaram os estudos mostrando que a máscara comum também é efetiva, é menos efetiva, mas também é. E aí deu uma, né, ficou mais... mais tranquilo pra lidar com os EPIs, mas eu lembro que logo no começo eu peguei assim 3 máscaras, aí eu revezava elas, e eu saía, graças a Deus a gente mora no Brasil, é sol o dia inteiro, né, apesar de ser São Paulo, não é todo dia, não é tão sol o dia inteiro. Mas assim, ainda tem bastante sol. E aí deixava as 2 outras máscaras lá no sol, torrando direto, e aí eu ficava fazendo esse revezamento de 3 máscaras, entrando no Mercado Livre, dos estoques, tudo acabado, esgotado, e eu falava, gente do céu, o que eu faço agora? E eu tenho asma, né, então eu tava morrendo de medo de morrer nessa época. Fez bem de ter medo, fez bem. Exato. Mas fala aí, continua essa história sobre as máscaras. Tudo que você tá falando tá legal, porque
corrobora o que eu vou contar. E a gente tá de lados opostos da história. Situação. Exatamente. Porque aí, então, tá, como é que a gente vai ajudar? E aí pesquisa. Até, por exemplo, teve professores, saiu notícia de o cara inventou um respirador, né? E tal. Meu, eu fui atrás dos caras. Tá bom, o que você precisa pra gente montar 1000 protótipos e a gente ir atrás da Anvisa e tal? E aí os caras evaporavam. Então as coisas, a inovação... Porque eu imagino que deve ter faltado até matéria-prima, né? Ou não? Tudo, né? Em tudo. Mas aí a gente chegou nas partículas de prata, é uma empresa lá de São Carlos, chama Nanox, é uma empresa brasileira, tecnologia brasileira, patente brasileira, inovação brasileira. Show. E eu falei, pô, peraí. E tinha um pessoal de tecelagens aplicando isso em tecido. E ela não é só antiviral, ela é esterilizante. Então, maravilhoso. Quando você falou isso, fungicida e virucida. Eu fiquei chocado. Isso daí vem da prata. Vem da partícula de prata que faz essa meio que, entre aspas, uma autolimpeza. Exatamente. Ela é uma usina de esterilização. Eu não conheço os detalhes, eu não sou especialista nisso. Na verdade, vocês pegaram a tecnologia deles e aplicaram na máscara de vocês. Aplicamos. A gente falou, pô, vamos fazer máscara. Então, assim, muito antes de outras aí que fizeram, e eu tenho as minhas restrições... por exemplo, em abril de 2020, nós tínhamos algo como 50 mil máscaras antivirais, né, esterilizantes em estoque. Legal. A gente não fez pré-venda, a gente se preparou para atender o mercado. Legal. Beleza. Só que aí isso tudo foi acontecendo, a pandemia foi avançando, a gente se envolveu com projetos muito legais que envolveu a ExxonMobil no Brasil e nos Estados Unidos. Legal. A Fitesa, que é uma multinacional que fabrica os elementos filtrantes, e, inclusive no Brasil. Legal. A Bioastra, que é uma empresa canadense. Então, isso tudo, por que eu estou contando esses nomes? Porque eles tiveram participação importante. Legal. Esses projetos nos fizeram entender que, a máscara era boa? Sim. Uma máscara cirúrgica é legal, mas não é suficiente. Longe disso. Ainda mais no transporte público, num ambiente contaminado, com aerossóis. Exatamente, uma sala de UTI, no pronto-socorro. Nossa. Então a gente aprendeu que a gente fez um negócio legal, mas que não era suficiente. A gente tem que ter uma PFF2. Legal. Barra N95. Que era quando eu tava na atenção básica, né? Era o que eu queria. A gente não tinha informação nenhuma sobre o vírus, sobre o que era. Eu entrava no site para procurar a PFF2, eu não queria nada além disso. Eu lembro até que tem os EPIs, eles também são usados para a indústria, né? Sim. E aí tem um outro tipo de máscara PFF, se eu não me engano. Acho que são 2. Tem 1, 2 e 3. Que tem a ver com eficiência de filtragem de partículas. Legal, porque eu lembro que na época eu só achava 1. E aí parecia que não servia, que né? 80% de filtrar. É muito melhor do que qualquer máscara cirúrgica que você vai encontrar no planeta. Então, aí na época eu nem lembro se eu comprei ou não, mas eu lembro que teve um momento, assim, que tava bem no auge, assim, e eu só achava 1. Eu acho que eu até cheguei a comprar uma época esse daí. É isso. E aí, o que aconteceu? Beleza, vamos para isso, mas a gente não queria fazer mais uma PFF2. Não era esse o objetivo. Puxa, a gente via o caso dos médicos, dos enfermeiros com o rosto machucado. Corta, chega a cortar o rosto. Ou mesmo que a vedação está comprometida porque machuca tanto que a pessoa não consegue apertar o clipe nasal. Cara, eu vou fazer outro parênteses aqui. Manda aí que a gente vai complementando, né? A gente já fazendo um bate-bola aqui, mas eu tava com, o quê? 20 e poucos anos, né? Agora na pandemia. E não tinha espinha desde que eu era adolescente. Foi só começar a usar essas máscaras que... Nossa, mãe do céu. Eu falei pra minha dermatologista, eu realmente preciso continuar usando essa máscara. Olha como a gente vai juntando as pecinhas. Por que isso acontecia? Lembra que a gente falou da máscara como vetor de contaminação? Exatamente. Porque você tem uma peça que está aqui no seu rosto, o seu rosto está cheio de bactérias, de fungos, a tua saliva está ali. Então você... Exatamente. Acho que muita gente passou por isso. Tô de máscara horas e horas, aí eu tiro a máscara para tomar um cafezinho. A hora que eu ponho a máscara de novo, vem um coice, né? Nossa, de um mau cheiro horroroso. Sim. Certo? Isso tudo tá te contaminando. Além do machucar fica, físico, entra nos poros, aí depois é difícil de limpar, e blá, blá, blá. Exatamente, foi o sofrido aí. Então, como é que o que a gente fez? Peraí, a gente tem uma coisa diferente aqui. A gente tem uma experiência forte numa máscara com ação esterilizante
E a gente aprendeu e tivemos o elemento filtrante da nossa máscara é a Ftesa, né? O principal fornecedor do mundo disso. Legal. Para a gente ter uma N95, uma PFF2. Mas a gente pode combinar essas duas coisas. De maneira que a máscara não fique com mau cheiro após longas horas de uso. Legal. Que ela não seja um vetor de contaminação, nem de autocontaminação dos seus fungos, bactérias e tal, nem de um ambiente. Por exemplo, tem até uma foto que eu postei, empresta essa minha. Vê aí. Que eu estava no aeroporto e parei para comer pizza, né? E aí eu deixei a máscara em cima da mesa. Tá contaminando a máscara. Não, senhor, meu amigo. Essa aqui não só não está sendo contaminada, como ela está esterilizando a superfície que ela está em contato. Legal. Uau, muito legal. E a gente chegou nisso. E uma máscara que tem um toque diferente. Não, ela é maravilhosa, ela é flexível, de tecido, ela assim. não machuca. A vedação das N máscaras é por força. Você puxa atrás da cabeça, gruda aqui para quê? Para vedar. E é isso que machuca. Ela é rígida. Aqui a vedação é por design. A hora que você vestir isso aqui, você vai ter essa oportunidade. Eu vou. Ela abraça o seu rosto. Ao invés de você ter uma aresta em contato com a tua pele, você tem uma superfície. Que é uma superfície macia. Perfeito. Um tecido gostoso. Então, Maravilhoso. assim, você não se machuca, você não se autocontamina, você não fica com mau cheiro. Aí você veste corretamente, porque não te machuca, não te incomoda. Você tem respirabilidade. Para você ter ideia, na norma 13698, que rege as PFF2 no Brasil... Pela Anvisa. Na verdade, a 13698 é para qualquer PFF2, seja de uso da saúde ou só da indústria. Então é Inmetro. É Inmetro. Tá. É a BNT, é que só né? porque... por que eu tô perguntando isso, né? Porque os nossos ouvintes, eles são muitas pessoas que inovam na área da saúde. E aí a gente tem um modelo de consultoria na Health Tech Brasil para quem tá querendo, enfim, inovar nesse espaço, porque muitas vezes chegam pessoas de outras áreas, né, e que não sabem das particularidades do setor. Eu tô aprendendo. Então, e aí a Anvisa é uma coisa que pega muito. Várias soluções que chegam pra gente, inclusive na nossa solução original da Health Tech Brasil, que teve que ser pivotada. Então, o processo de pivotagem partiu dessa questão da Anvisa, que encareceu o processo, que ia deixar mais longo e tudo mais. Então, na verdade, esse foi um dos principais motivos pelo qual a gente pivotou, para sair um pouco da assistência e entrar na educação. Né? Então é uma coisa que é muito comum nos nossos ouvintes, essa dúvida. E quem que vai regulamentar? É o Ministério da Saúde? É a Vigilância Sanitária? É o Inmetro? E aí cada solução tem sua particularidade. Então a máscara, pelo que você está falando, é mais de um órgão que regulamenta. É mais de um órgão. Para você ter ideia, ela é um EPI, a gente tem o CA do Ministério do Trabalho, autorização 1. A gente tem o certificado de conformidade dos nossos processos e tal, do Inmetro. 2. Isso nos coloca, a gente pode vender na indústria, por exemplo. Né? Agora, a gente está justamente no processo de regularização junto à vigilância sanitária. Isso envolveu construção de prédio novo, equipamento novo, funcionário novo. Imagina. O sistema de gestão da qualidade que atende o Inmetro não atende plenamente o que a Anvisa regula. Entendi. Então, tudo isso para a gente ter o registro Anvisa. Nossa. Que tá aí, vamos lá. E aí, quanto tempo de processo, mais ou menos, para registrar pela Anvisa um material como uma máscara? O registro Anvisa não é apenas o problema. O problema é que tem toda essa cadeia que no nosso caso já tem 2 anos e pouquinho. Legal. Então é tempo e dinheiro. Foi essa conta que eu fiz e falei, não vai fechar, uma startup não tem condição. Assim, até poderia ter, mas eu ia estar assumindo um outro risco. Alguém tem que bancar. Né? Eu ia estar assumindo um risco maior. E de fato é isso. Eu comecei a colocar no papel, eu falei, gente, isso daqui vai sair caro demais. E é até engraçado, porque na verdade antes, quando eu trabalhava nos Estados Unidos, o meu trabalho era diretamente relacionado com a aprovação de um dispositivo pelo FDA. Então, logo que eu voltei, eu achava barato. Porque o FDA... Você tava de um lado do balcão. O FDA, ele leva para outro nível, os custos e o tempo e tudo mais. Então, a gente vê aqui para regulamentar, o Brasil ainda nem é um dos países mais difíceis, mas ainda assim é difícil. É difícil. Né? É difícil. É um processo... E eu acho que tem que ser. Sim. Claro que com certeza, eu concordo plenamente. De negócios, a gente tem a urgência de fazer a coisa acontecer, mas a gente tem que pensar que qual é o propósito da Anvisa, né? É garantir a segurança do que a gente usa, do que a gente consome.
Então é uma missão muito importante, não é para ser rápido. Exato, não, nem pode ser, né? Como é que a gente vai aprovar uma coisa para a saúde que tá falando que protege as pessoas ou que ajuda elas de outra forma, sem ter tido um processo que realmente prova e fala, ó, realmente é eficiente, pode usar aí. Não é inviável. Inviável, né? Então é por isso que toda inovação em saúde, ela acaba passando por um ciclo mais longo. E isso é uma coisa que eu gosto de falar também. Porque às vezes as pessoas, eu como fundadora da startup, eu tenho muito contato com outros fundadores de startups de outros segmentos. E aí é uma coisa muito comum, principalmente de tecnologia, a galera chegar e me cobrar, e aí, tá devagar? Eu falo, gente, mas é assim, ou vai ser devagar e vai dar certo, ou vai ser rápido e não vai dar certo. Não vai dar certo. Não tem outro caminho. O ciclo de inovação na saúde, ele é longo, ele é mais longo do que em outros setores, né? Olha, foi legal você chamar isso porque eu vejo a pandemia, na minha ótica, ela foi a primeira guerra da humanidade contra uma criatura que não é outro humano. Né? Perfeito. Então, e por que eu estou falando da questão da guerra? Porque os saltos, né, o ambiente militar, assim como o ambiente da saúde, ele tem o propósito de manter as coisas funcionando perfeitamente, redondinha, tudo certo. Para garantir a segurança, né? Que é o assunto de hoje. hoje. Segurança é estabilidade, é inércia. Perfeito. Né? Só que inovação é o contrário, é a baixa inércia, é o movimento nervoso, rápido, ágil. E aí, como é que funciona? Por que os saltos de inovação na humanidade são nas guerras? Porque aí surge uma necessidade vital de expandir a tolerância daqueles rigores. Ou você inova, ou você morre. Por exemplo, por aí. Não sei se pode, se não puder, você corta. Se o exército da Ucrânia fosse entrar numa de ter que... como é que a gente vai aprovar o uso do drone para isso ou para aquilo? Não tem como. Game over, gente. É a hora que a burocracia pega cai, esse negócio, né? E põe para voar, vê se joga alguma bomba lá. É isso aí. Perfeito. É na hora do caos que a burocracia ela se mostra Acabou totalmente ineficiente, né? Corta tudo. E a gente faz um paralelo disso, só para voltar no assunto saúde digital, que é o tema de hoje, que é um paralelo muito similar, né, ao que você fez agora da Ucrânia. Porque a telemedicina, ela só foi regulamentada agora no fim de 2022 e pelo governo mesmo em 2023 já. Então, o que aconteceu durante a pandemia no Brasil? A telemedicina foi aprovada em caráter de urgência, passando por cima de todas as regras que estavam demorando anos. Quem dirá até décadas, eu sou novinha ainda, vou arriscar falar até décadas, que estavam tentando, né, já... aprovar alguma iniciativa nesse sentido. Então você vê que uma coisa que demorou 10 anos para acontecer, de repente foi 2 semanas e falou, ou é isso, ou... Porque estávamos em guerra. Né? Exatamente. Era uma guerra contra o vírus. Exatamente, e era muito uma legal. Guerra, e aí não tem espaço para burocracia. Legal. Então, não estou criticando a burocracia. Claro que não, ela é importante e em alguns setores é quase essencial para a gente poder fazer aquilo acontecer do jeito que... Do jeito que tem que acontecer. Exato. Tanto que, você vê, a gente só está nisso... nesse EPI, com essas características, por conta desta guerra contra o vírus. Exato, sim. Senão não, a Health Tech Brasil é a mesma coisa. O que a gente identificou, né? Apesar da ideia original ter pouco relação com a pandemia diretamente, apesar de que indiretamente tem relação também, porque os investimentos na área de saúde e inovação em saúde aumentaram muito. Então, o olhar dos VCs, dos investidores, virou para a saúde de uma forma quase natural. E aí, claro, indiretamente teve interferência na primeira ideia por causa disso. Então, o cenário de inovação em saúde estava muito aquecido, eu tive uma ideia, e essa ideia acabou virando uma startup por causa disso, né? Talvez se tivesse sido em 2010, teria sido só uma ideia. Provavelmente. Né? Vacina RNA. Aham. Não é nenhuma novidade. Ninguém começou a trabalhar nisso semana passada. Exato. Mas não dava. Pô, peraí, os receios, mas será? Vamos com calma, e se... Nego, tá em guerra. Exato. Que arma que tem? Ó, tem aquela... Põe pra funcionar. E aí, o que a gente acabou fazendo, então, na Health Tech Brasil, né? A gente pivotou pra educação, então, daquela ideia original que ia precisar da aprovação da Anvisa. Hoje a educação é um pouco mais simples, a gente fala lá com o MEC, com o Ministério da Educação e vai resolvendo com as próprias universidades, é mais flexível, digamos assim, as regulamentações para a educação, né? Mas por que está diretamente ligado com a pandemia? Porque uma dor do mercado foi essa, os alunos de medicina,
eles não podiam, na verdade, ser obrigados a ir para o hospital, então meio que ia quem se sentia confortável com aquela situação. Muitos não se sentiam confortáveis. E aí, como é que essa galera se forma? Sem ter pisado no hospital, pisando menos, ou assim, uma ou outra cirurgia não acontecendo porque estava tudo parado. Vários residentes que naturalmente estudariam diversos casos, eles acabaram estudando só Covid, porque o hospital virou só Covid. Então, assim, isso trouxe consequências muito graves para a educação em saúde também, né? E aí, isso foi o que fez a gente acabar indo por esse caminho. A gente está se caminhando para o fim. Eu queria aproveitar para puxar o gancho, se você se sentir confortável, aquela sua ideia de realidade aumentada para rastreabilidade. Você quer falar alguma coisa sobre isso ou deixa quieto? Não, isso é legal. É um tema à parte, né? Mas, por exemplo, uma coisa que a gente fez que foi muito legal e que acabou não acontecendo porque a rastreabilidade não foi, né? Por exemplo, a hora que você fala de agregação, quer dizer o seguinte, você tem várias caixinhas identificadas dentro de uma caixa ou caixa num pallet. E aí o que a gente criou uma solução, que é um óculos de realidade aumentada, não virtual, e que o operador que está ali preparando a caixinha, pode ser até uma caixinha de picking, que é uma mistura de vários remédios diferentes e tal, ele só olha para a caixa e aí o sistema de realidade aumentada identifica os códigos, faz a leitura e agrega. Perfeito. E essa mesma tecnologia, que então está aguardando a rastreabilidade de medicamentos um dia, a gente vem trabalhando para a rastreabilidade beira-leito. Legal. E aí tem tudo a ver com essa inovação dos óculos, né, dos smart glasses. Tudo a ver, é o que a gente chama de indústria 4.0, né? Total. Que aí o pessoal da indústria mesmo, eles já fazem muitas verificações só de olhar para as caixas. Né? E a gente vê como precisa, na verdade, de uma mudança cultural na área da saúde, e é aí que a gente entra muito com a Health Tech Brasil também, é por isso que o The Health Tech Show existe, gente, é porque a gente precisa, na verdade, mudar um pouco a cultura, né? Então, às vezes existem algumas tecnologias que podem facilitar a nossa vida, que já estão disponíveis, mas que às vezes não são aplicadas por uma resistência cultural mesmo, do cenário de saúde que é muito tradicional. Né? Mas às vezes a gente tem que observar até que ponto a tradição também não está impedindo a evolução. Né? Eu sou muito desse tipo de pensamento. Eu coloco da seguinte forma, né? E é legal porque eu sou velho, né? Então, imagina, não tem nada de velho. A inovação não é sair fazendo loucura. Inovação, e também não é PDCA. Inovação não é Kaizen. Porque tem gente que fica aí vendendo ideia de sistemas de inovação para gerenciar. Gente, não. Inovação é disrupção. E nem necessariamente precisa ser tecnológica. Pode ser uma disrupção como o que você fez aqui com a prata. Exato. Até é uma tecnologia, mas assim, pode ser uma inovação de processo. Exato. Pode ser uma inovação de diversas formas. Quando que você faz inovação? Que é disrupção. Exato. Não é PDCA, não é Kaizen. Não é Kaizen. Quando você tem o pé no chão e a cabeça nas nuvens. Exatamente. E então, super desafiador, né? Super. Você pega isso aqui, que legal. Beleza, agora você tem que aprovar isso aqui na Anvisa. Boa sorte, porque a pandemia vai construir acabou, um prédio novo aí. Vai construir um prédio novo, vai comprar equipamento, vai contratar gente, vai mudar sistema de gestão da qualidade, vai dar certo. Mas é trabalho. E se você não tiver o pé no chão, você não vai fazer acontecer. O que é muito comum também, né? É fácil a gente se perder nas nuvens. Muito. Ainda mais quando começa a dar certo, né? Aí você começa a voar. Eu tava ontem mesmo nesse dilema. Eu tava, meu Deus, vamos focar aqui. Porque tem que, se não tiver o pé no chão, não executa. Não sai. Não tem jeito. Então eu vou aproveitar, Eduardo, pra te agradecer mais uma vez. A conversa foi super gostosa. Passou tão rápido que eu nem... Super, eu não senti. Eu nem percebi, na verdade. Uma horinha voou. E eu queria aproveitar, na verdade, para pedir para você deixar suas redes sociais, se vocês tiverem, o seu site, como que as pessoas entram em contato com a Dotter, se elas estiverem interessadas na sua máscara ou entender um pouquinho mais o seu trabalho, por favor, deixa aí pro pessoal. Legal. Eu acho que o melhor caminho realmente é o site da Dotter, é Dotter com 2 T's, né? dotter.com.br. Tem tudo ali. E quem quiser me encontrar, é mais fácil é o LinkedIn. Então, eu tô lá, Eduardo Salles com 2 L's. Legal. Então, mais uma vez eu vou agradecer a você, ao ouvinte. Muito obrigada. Mais um episódio do The Health Tech Show. Foi um prazer conversar com vocês. Lembrando, então, para você se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos que gostam de saúde digital, deixar o like e o comentário, tudo que você puder de engajamento, porque ajuda a gente a crescer. O nosso Instagram é @healthtech.br e a gente se encontra todos os sábados às 10 da manhã aqui no The Health Tech Show. Muito obrigada, até a próxima. Tchau, tchau.